Você sabe controlar os gastos em casa? Chega no fim do mês, ainda tem dinheiro sobrando ou falta até para pagar as contas? Nosso assunto hoje é sobre educação financeira. Muito obrigada pela sua participação aqui no programa. Eu que agradeço a oportunidade de mais uma vez estar aqui na TV Unicesumar. Muito obrigado. O Procon está realizando um curso, né? Um curso sobre Sim. esse assunto. O que vai ser abordado, Regiane? Veja, é a primeira vez, né, que está se realizando o curso de Educação e Organização Financeira Familiar aqui para a comunidade em geral, não só aqui de Maringá, mas de toda a região que está nos assistindo. Fica convidada desde já a se inscrever nesse curso. Ele é um curso preocupado justamente com a situação de endividamento do consumidor maringaense de toda a região. Nós temos pesquisas que apontam, segundo inclusive a última pesquisa da Confederação Nacional do Comércio, que em torno de 63% das famílias brasileiras se encontram endividadas. Bastante. E que grande parte desse endividamento se dá pelo que se chama de consumo por impulso. Ou seja, aquele consumo sem planejamento, repentino, em que o consumidor decide fazê-lo de uma hora para outra sem o adequado planejamento familiar. E nesse curso nós vamos justamente levar ao consumidor conhecimento na área da gestão das economias domésticas, né? O conceito de crédito, como calcular o comprometimento da renda familiar, né, o que é fonte consistente e inconsistente de renda, né? Vamos também abordar as estratégias que o consumidor pode adotar na situação de endividamento excessivo. Enfim, serão vários temas abordados, com material também que será entregue aos participantes, para ajudá-los, né, a levar para casa um conhecimento que venha contribuir com a melhor gestão da economia doméstica. Aquela planilha de custos que muita gente faz em casa mesmo, colocando os gastos, enfim, é recomendada? É uma boa iniciativa, né? Tudo que se refira a um planejamento prévio de despesas domésticas sempre é bem-vindo, né? Só que isso tem que ter estratégia para que produza um resultado eficaz. E é isso que nós vamos buscar levar em termos de conhecimento para o consumidor. Nós percebemos que o consumidor, muitas das vezes, por uma questão de modismo, de momento, de apelo até, muitas das vezes, publicitário, acaba adquirindo produtos que não se adequam ao seu orçamento familiar, né? E é essa reflexão que nós queremos fazer com o consumidor que se inscrever nesse primeiro curso de Educação e Organização Financeira. O principal erro é o consumo por impulso mesmo? É o grande vilão, digamos, né? É o grande vilão. Existem outros, né? Digamos, padrões equivocados de procedimento que o consumidor adota na gestão das suas economias domésticas, né? Por exemplo, a questão de não se analisar a extensão do parcelamento do produto, tendo em vista que muitas das vezes as fontes de renda familiar não são fontes consistentes, ou seja, que não prometem ou não dão a segurança ao consumidor de que ele as terá, né, pelo decorrer de todo aquele parcelamento. Então há ali um desequilíbrio entre a consistência das fontes de renda que o consumidor tem e o núcleo familiar possui em relação aos parcelamentos excessivos, extensos de modo excessivos, que acabam depois fazendo com que o núcleo familiar sofra com colapso financeiro, que é o que, na verdade, não desejamos, né? Isso inclui aí também aquelas pequenas despesas que a gente vai gastando e acha que é pouca coisa, mas se acumulam e acabam... Exatamente. A somatória das despesas, né? Assim como se faz a somatória das calorias para quem tem o objetivo do emagrecimento, né? O núcleo familiar tem que aprender a fazer o cálculo da somatória das despesas, dos gastos financeiros, porque as fontes de renda da família, elas são limitadas, então tem que haver
adequação e proporcionalidade entre, né, a saída e a entrada dos recursos financeiros familiares. E é isso que nós vamos procurar refletir com o consumidor para que ele sofra menos em relação a esse contexto aí que a gente tem verificado de endividamento geral. Qual é o primeiro passo para se educar financeiramente? Veja só, o primeiro passo é cortar tudo que é excessivo e desnecessário. E aí, essa reflexão e esse hábito de reflexão no seio familiar, o consumidor ele tem que adquirir, que inclusive é uma excelente oportunidade de se abrir o diálogo em família, né, que muitas das vezes inexiste nos ambientes familiares. A partir daí, com certeza, pelo senso crítico que naturalmente nós, né, temos e somos dotados, nós vamos, de acordo com a realidade familiar, do nosso núcleo familiar, conseguir, trocando ideias, verificar aquilo que efetivamente é necessário ou não. E, na maioria das vezes, se você fizer uma reflexão mais detida, você vai verificar que grande parte do consumo poderia ter sido evitado, grande parte do endividamento poderia ter sido evitado se a reflexão viesse em primeiro lugar. Então, o primeiro passo é a reflexão. Mas aí é preciso o engajamento de toda a família, né? Não adianta só um tentar, né? Exatamente. E o resto... Todos devem estar voltados e focados para o mesmo propósito, né? Inclusive, nesse curso nós vamos abordar esse aspecto da necessidade do diálogo conjunto do núcleo familiar, né? Que todos se sentem à mesa, tirem ao menos alguns momentos da semana para dedicar a essa atividade conjunta familiar, que é muito importante. Regiane, quem tiver interesse em se inscrever deve fazer o quê? Veja, o ato de inscrição é muito simples, né? Basta se dirigir até a sede do PROCON, fica localizado ali na rua Arthur Thomas, número 806, das 8 às 18 horas, né, durante o expediente de funcionamento do PROCON. Vai munido do seu RG, o número do RG, CPF e 1 quilo de alimento não perecível, exceto o sal, que não será aceito, porque serão alimentos depois destinados para as ações sociais da Provopar. Então, com isso em mãos, né, o consumidor faz a sua inscrição e já fica apto a participar do curso que será realizado no dia 18 de novembro. E as inscrições vão até sexta-feira próxima, agora dia 7, sexta-feira. Tá certo. Exato. Muito obrigada, João Regiane. Obrigada pela sua participação. Agradeço a oportunidade e reforço o convite aqui para que todos aproveitem. Nós temos um total de 160 vagas, né? Já temos lá um número razoável de inscritos, então hoje é segunda-feira, temos aí mais 4 dias de inscrições. É só correr um pouquinho que dá tempo e ficam todos convidados a se inscrever. Tá certo, obrigada, Regiane. Eu que agradeço, grande abraço. Agora a gente vai para um rápido intervalo, mas não sai daí, é rapidinho. Já já voltamos.